Meu filho faz tudo ao contrário do que eu ensino. Como obter a cooperação das crianças em 5 dicas práticas. Vem comigo que a gente vai falar sobre cooperação das crianças. Olá, eu sou Simone, sou pedagoga, mestre em educação e educadora parental. E no vídeo de hoje eu vou trazer 5 dicas práticas de como obter cooperação das crianças. Muitos pais e mães reclamam que os filhos não os escutam. Na verdade, queremos dizer que as crianças não nos obedecem. Muitos pais relatam: Simone, eu mando meu filho colocar a roupa e ele não me atende, ele nem liga. Ele não, e isso me dá nos nervos, isso me deixa nervosa, me tira do sério quando eu peço alguma coisa para o meu filho e ele não me atende. Algumas crianças são naturalmente dispersas e outras estão apresentando aí comportamentos desafiadores por acreditar que só são aceitos e amados se mandarem na situação. Já aconteceu com vocês por aí? Contem-me aí quais situações que vocês pedem para os seus filhos fazerem algo e eles não atendem ou dizem não. Você já pediu, por exemplo, para o seu filho desligar a torneira e ele não desligou, deixou ela aberta ou abriu ainda mais e isso gerou conflito? Você disse para juntar os brinquedos e a criança não fez nada? Você mandou colocar o pijama e a criança disse que não? O que precisamos saber sobre isso, né? Toda a ação gera uma reação e todo comportamento infantil ele diz algo além daquilo que a gente está vendo. Então, quando a criança apresenta um mau comportamento, significa que há algo mais ali por trás. Significa que há uma criança que não está sendo encorajada corretamente. As crianças, elas estão construindo a sua personalidade e vão testar, tentar, não fazer, desafiar. Isso é natural da infância. Agora, caso na sua abordagem esteja surgindo o efeito contrário à obediência, nós vamos te dar algumas dicas aqui de como ajustar, de como melhorar e de como conseguir a cooperação dessas crianças sem precisar brigar, sem precisar colocar de castigo, sem precisar punir essa criança e melhorar a relação de vocês. Aproveita já e deixa aqui os comentários de qual situação você precisa que seu filho coopere. Deixa aqui nos comentários que eu vou amar ver os comentários de vocês e quem sabe até produzir mais conteúdo sobre esse assunto. Também aproveito para avisar que na descrição deste vídeo você vai encontrar o link de acesso para o nosso curso ABC das Birras. Para você que tem crianças aí fazendo birra, né, e não está conseguindo lidar com essas birras, vem para o curso que eu te ensino lá a como lidar com as birras de uma melhor maneira. Vamos para as 5 dicas? As 5 dicas a seguir consideram 3 aspectos fundamentais em uma disciplina efetiva. Primeira é a liberdade com ordem. Na liberdade com ordem, você vai dar sim opções para o seu filho com ordem. Então, não é algo que a criança não vai ter limite. Liberdade, ela vai poder se expressar, ela vai poder colocar a sua opinião, ela vai poder fazer escolhas. Mas as coisas importantes vão acontecer. Escolhas limitadas, né? Então, já fala um pouco dentro da liberdade com ordem, é essa escolha limitada. Então, a criança não vai poder escolher se vai tomar banho ou não, mas ela vai poder escolher se quer tomar banho de chuveiro ou de bacia, por exemplo, né? Ou se quer levar um brinquedo para o banho, enfim. E também elas estão baseadas no controle interno. Essas dicas que eu vou dar para vocês, elas estimulam esse controle interno da criança de desenvolver responsabilidade e autodisciplina, certo? Vamos para a dica número 1, que está relacionado ao quadro de rotinas. Se você ainda não construiu uma rotina com seu filho, sua filha, é de suma importância que você construa. Lembrando que a rotina
um quadro de rotinas não é só um quadro que enfeita uma parede. Ele tem todo um motivo por trás e toda uma forma de construir. Lembrando que quadro de rotinas é diferente de quadro de incentivo. O quadro de rotinas vai ser colocado junto com a criança, né? A gente faz a lista do que tem que ser feito no período da tarde, no período da manhã, no período da noite, naquele período que vocês têm mais dificuldade de concretizar a rotina. Junto com a criança, a gente lista o que tem que ser feito e vamos depois colocar de uma maneira lúdica no quadro, com fotos, com figuras, ou mesmo escrito, dependendo da idade da criança. Na construção do quadro de rotinas, é importante a participação da criança, porque ela vai entender que aquilo ali pertence a ela, então é ela quem vai ter que executar aquela rotina junto com a família, junto com os pais. Vamos pensar aqui numa situação em que o quadro de rotinas seria uma ferramenta importante para conseguir a cooperação das crianças. Pense na criança que não quer escovar os dentes. Então, você poderia dizer, no ato, né, no momento em que a criança não quer escovar os dentes, você pode se dirigir para a criança e dizer: filho, o que nós fazemos depois do almoço? Vamos lá olhar no quadro de rotinas? Eu chamo a criança para verificar o quadro de rotinas e a gente sai daquela disputa de poder. Você vai ter que escovar os dentes, você vai ter que fazer, né? E chama a criança para essa autodisciplina, né? Seguir uma rotina. A dica número 2 é a gente pode usar perguntas que estimulam a curiosidade e a autodisciplina. Filho, o que você precisa fazer, né, para que seus dentes fiquem limpos? Pensando aí na mesma situação da criança que não quer escovar os dentes. O que você precisa fazer para que seus dentes fiquem limpos? Estimular a criança a entender, né, o que precisa ser feito para que os dentes fiquem limpos. Ou seja, a gente não está dando a opção de que ela não vai escovar os dentes. As perguntas que estimulam a curiosidade, né? E aí você pode continuar, né? E para que isso aconteça, né? Ah, mãe, eu preciso escovar os dentes. E você precisa de quê? Precisa pegar a escova, né? Precisa do creme dental. Você quer ajuda? Então, ir estimulando essa criança nessa autodisciplina. Na situação, que a criança não quer guardar os brinquedos, a gente pode, ao invés de usar essas frases, né? Porque normalmente usamos frases: ah, se você não guardar os brinquedos, não vai assistir. Ao cuidar dos brinquedos, se você não cuidar dos brinquedos, eu vou doar, vou jogar no lixo, né? Ao invés de usar esse tipo de frase, esse tipo de comunicação com as crianças, a dica é substituir o se você, né? Se você não guardar, se você não cuidar, se você isso, se você aquilo, por assim que. Então, ao invés de você dizer: se você não guardar os brinquedos, não vai assistir, você pode usar a frase: assim que você guardar os brinquedos, você vai assistir seu desenho, tá? E aí, não ceder, né? Quando a gente dá um comando, a gente aguarda que a criança ali vá resolver aquela situação, né? Vá lá guardar os brinquedos para poder assistir. Se a criança for assistir antes do combinado, antes do seu pedido, não deixar, dizer: ó, assim que você guardar os brinquedos, você vai assistir. Lembrando de usar sempre uma fala positiva, calma, né? Não é no sentido de briga, no sentido de confusão, é no sentido, a fala, né? A fala tem que ser num tom calmo, certo? A dica é humor e diversão. Então, na mesma situação de guardar os brinquedos, eu poderia não usar a frase assim que, mas poderia usar o humor e a diversão. Eu acho que esses brinquedos estão querendo voltar para a casinha deles. Vamos colocá-los na casinha deles? E aí, entrar na brincadeira e conduzir a criança a guardar os brinquedos de uma forma divertida. Ou você poderia ainda usar a frase, né? Filha, você quer guardar os brinquedos ouvindo, dançando qual música favorita? E aí, colocar uma música para guardar aqueles brinquedos, ouvindo essa música, ou dançando essa música, ou até cantando essa música, né? E junto com a criança vai estimulando com humor e com diversão aquela
atividade que tem que ser feita. Lembrando que o foco não está no que a criança não pode fazer, mas naquilo que a criança pode fazer. E a dica número 5 a gente vai pensar em uma situação de conflitos na hora da refeição. E a dica é envolver a criança na hora da refeição, na hora da elaboração, na hora de arrumar a mesa, na hora de planejar o cardápio. Em uma situação de conflito, a criança sempre diz que não quer comer, toda vez é uma briga na hora da refeição. Que tal usar a frase, né? Filho, que tal você me ajudar a escolher o cardápio do almoço de hoje? E aí, envolver a criança na elaboração desse cardápio. O que a gente vai fazer hoje? Vai fazer arroz, vai fazer feijão, vai ser carne, enfim. Vai ali, junto com a criança, elaborar esse cardápio do almoço, ou mesmo a elaboração do próprio almoço. Filho, você pode me ajudar a fazer a salada hoje do almoço? Então, envolve a criança já nesse processo de construção, de elaboração do almoço, e isso vai te ajudar a conseguir mais cooperação da sua criança. Outra coisa que você pode dizer é: adoraria ter a sua ajuda no preparo do jantar desta noite. Vamos? Vou contar aqui para vocês a situação em que eu uso isso. Meu filho estuda pela manhã e às 11 horas eu vou buscá-lo na escola. 11, 11 e pouco. Então, quando ele chega em casa, ele pede lanche. E eu não vou dar o lanche antes do almoço. É a hora do almoço, a gente está preparando o almoço, é o horário. Eu vou buscá-lo e a gente vai organizar o almoço. Então, funciona muito quando eu chamo ele para participar da elaboração do almoço. Colocar o prato na mesa, ajudar a fazer uma salada, descascar o ovo, coisas que dão para ele fazer. Todas essas dicas, né, todas essas situações, a gente vai adequar à idade das crianças. Garanto a você que se você escolher uma dica dessa e começar a praticar em uma dessas situações, você vai obter resultados muito melhores do que os que você já vinha obtendo anteriormente. Então, essas são as dicas de hoje. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, deixa aí seu like, seu comentário e até um próximo vídeo.